Sobre o descobrimento das ilhas açorianas pelos portugueses, há muitas conjecturas, há muitas hipóteses, há uma ou outra fantasia. Bem, o que se pode dizer como absolutamente certo é o seguinte: o primeiro documento que existe hoje nos nossos arquivos, no qual se fala nos Açores, é este de que lhes estou a mostrar uma reprodução fotográfica e no qual se diz o seguinte: o infante Dom Henrique, no ano de 1439, mandou pedir licença para povoar as 7 ilhas dos Açores. Diz que já mandou aqui lançar umas ovelhas e agora pede ao rei que diga se o autoriza a povoar as ilhas açorianas. Isto precisa de umas explicações. É claro, o rei era uma criança, era o Dom Afonso V. Quem efetivamente governava o país era o regente Dom Pedro de Alfa Rubeira. E Dom Pedro concede essa autorização. Permite o povoamento das 7 ilhas açorianas. Toda a gente sabe que os Açores não são 7 ilhas, são 9, mas parece que por essa época se entendia que as flores e o corvo, que representam o grupo mais distante, não se incluíam no conjunto do arquipélago açoriano. Isto é em 1439. O povoamento começou pouco depois. Eu estou a falar-lhes justamente numa ilha dos Açores, na Ilha Terceira. E se os telespectadores repararem bem, veem que ao fundo se encontra uma estreita baía, estreita, aqui pelo latim deu a palavra angra. É uma angra marítima que oferecia um bom abrigo aos navios depois das suas viagens e que veio a dar o nome à cidade de Angra. Angra do heroísmo, mas isso por causa de coisas que aconteceram muitíssimos anos mais tarde. Estamos, portanto, na Ilha Terceira, sobre a Baía de Angra e a falar-lhes no castelo de São João Batista. O povoamento não começou aqui. Começou do outro lado da ilha, no leste. E lá está um vestígio ainda hoje muito evocador, que eu espero que os senhores telespectadores possam ver, que é a Igreja de São Sebastião. A igreja com o seu modesto perfil ainda do século XV, ainda do tempo dos primeiros colonos, e que tem uma curiosidade. Internamente estava toda decorada de pinturas murais, que depois foram tapadas e, recentemente, há alguns anos, conseguiram ser, até um certo ponto, reencontradas e recuperadas. É a mais velha igreja da ilha, pelo menos da região onde os povoadores começaram por se instalar. Mas foi precisamente aqui a Angra que veio a fazer o futuro e a fortuna da Ilha Terceira. Porquê Ilha Terceira? Devo dizer que este nome também me dá que pensar, porque o infante Dom Henrique pôs logo nome às ilhas. As ilhas apareciam nos mapas medievais com nomes muito diferentes. Esta terceira era a Ilha do Brasil, quer dizer, a Ilha da Terra em Brasa, a Ilha do Incêndio. Até há um mapa onde se lhe chama Ilha do Inferno. E o infante Dom Henrique mudou-lhe o nome, chamou-lhe Ilha de Jesus Cristo. Como é que a Ilha de Jesus Cristo veio depois a ser Ilha Terceira? Bom, a hipótese que toda a gente conhece é que foi esta a terceira ilha a ser povoada. Eu não escondo que isto a mim me faz uma certa confusão. Então há a terceira, mas não houve segunda, nem há a quarta, nem há a quinta. E os portugueses descobriram tantos arquipélagos e nunca substituíram, nunca deram essa ordem nesses ordinais, primeira, segunda, terceira, não sei.
Mas é claro, é uma pura hipótese, uma conjetura. Os meus telespectadores, quando eu digo estas coisas, não é para descobrir a pólvora. Eu nunca descobri pólvora nenhuma. É para dar que pensar. É que acontece que se sabe perfeitamente o papel decisivo que o mercador judeu e o mercador cristão novo teve no povoamento dos Açores. E se assim fosse, podia ter acontecido aqui qualquer coisa de semelhante ao que aconteceu no Brasil. Sabem que o Brasil chama-se Brasil porque há lá uma madeira que é da cor da brasa. Mas o navegador, Pedro Álvares Cabral, pôs-lhe um nome muito mais sagrado, muito mais bonito. Terra da Vera Cruz, da cruz onde Cristo, o Salvador, agonizou. Mas essa era uma história que o judeu não gostava de repetir e, em vez do nome religioso, pôs-lhe o nome mercador. Terra do Brasil, quer dizer, da mercadoria que se carrega, do dinheiro que se ganha. É bem possível que Ilha Terceira tenha sido uma forma. É uma hipótese, é uma hipótese. Cada um pensará como entender. Por coincidência, exatamente este monte onde estamos a filmar tem o nome de Monte Brasil. E no centro, a uma centena de metros deste lugar, vê-se nitidamente a antiga cratera circular. O monte ainda não tem vegetação arbórea. É, portanto, um vulcão extinto. É claro, isto é outra hipótese das tais que se destinam só a lançar a imaginação na perscrutação dos mistérios do passado. Até que ponto esta grande cortina de vulcões açorianos não poderá estar ligada com as lendas do Mar Tenebroso? Sabem que a lenda do Mar Tenebroso era a de que, a certa altura, um fumo escuro tornava os céus negros e que o mar era um mar de chamas. Justamente uma série de grandes vulcões em plena atividade podia perfeitamente dar origem a essa lenda, que então não seria uma lenda, mas uma realidade. E se a história foi assim, os portugueses conquistaram os Açores não foi apenas ao mistério do Atlântico, foi também ao terror dos vulcões incandescentes, e chegaram logo que as terras puderam ser aproveitadas. Falei-lhes do nome da ilha porque, se eu tivesse que dar hoje um nome à Terceira, chamava-lhe a Ilha da Resistência. É um dos lugares do nosso país mais ligados à resistência do sentimento nacional, ao patriotismo. Aqui esta gente foi sempre a primeira a resistir, foi sempre a última a submeter-se. E nós, quando em Portugal contamos a história, às vezes esquecemos-nos disso. Por exemplo, 1640, nós costumamos dizer, aquilo foi um alegre passeio do Duque de Alba, entrou pela fronteira do Alentejo, penetrou em Lisboa praticamente sem disparar um tiro, ninguém resistiu. Aqui não foi assim. Esta ilha, quando foi preciso escolher o rei, quem escolheu não foi El Rei Dom Felipe de Castela, foi Dom António I de Portugal, que efetivamente reinou aqui durante mais de 2 anos. Esta gente combateu por ele. Houve em muitos pontos da ilha combates sangrentos. E foi daqui que ele partiu para o seu exílio. Está ainda hoje, de pé, o último palácio que ele visitou, o Palácio de Violante do Canto. Também tem interesse, essa Violante do Canto era uma mulher muito rica que sacrificou toda a sua fortuna à causa do seu rei, Dom António. Por coincidência, filho de uma outra Violante, Violante Gomes, a pelicana, uma cristã nova, exatamente como a Violante do Canto. Uma das razões porque em Portugal muita gente dizia
que o Dom António não podia ser rei é porque era filho de uma mulher judia. Violante do Canto, quando a esquadra do Dom António já tinha sido completamente destruída e não havia a mínima probabilidade de Dom António triunfar, recebeu-o ainda no seu palácio como rei. O pórtico que o telespectador está a ver agora na sua frente é a porta da última casa portuguesa que o rei Dom António transpôs com os súbditos de joelhos quando partilha da ilha a caminho do seu longo e doloroso exílio, porque ele não voltaria a ver as terras da pátria onde nasceu. Depois, mais tarde, 1640, também costumamos dizer em Lisboa, aquilo foi uma revolução que durou meia hora, até diziam lá os conspiradores da independência, isto não custa nada, é chegar ali ao terreiro do Paço, tira-se um rei e põe-se o outro. Sim, isso em Lisboa foi assim, mas aqui na Terceira não foi. E não foi por uma razão. É que Filipe II, logo que dominou a ilha e os Açores, mandou fortificá-la poderosamente. Os Açores têm então, durante o fins do século XVI e durante o século XVII, uma função de grande importância na estratégia do Atlântico. É aqui, estamos exatamente dentro do recinto da fortaleza, que Filipe manda construir a mais poderosa fortificação que o grande império dos Áustrias dispõe no Atlântico. É ainda hoje, apesar de ter sido selvaticamente destruída, parece que mais de um terço da fortaleza já foi reduzida a ruínas e a pedras para as construções, mas mesmo assim, e como podem ver, é ainda uma fortaleza impressionante. Porquê? Era aqui o centro, talvez correspondente ao que é hoje para os americanos no Pacífico a Baía das Pérolas. Era aqui o centro da defesa das esquadras navais do Império Espanhol contra a arremetida da Europa do Norte. Foi nestes mares que se travou a batalha que durou mais de um século para a posse do Atlântico. Se o Atlântico havia de pertencer à velha Europa, à Europa dos Habsburgos, à Europa dos Filipes do Império Espanhol, ou se à Europa nova do Drake, da Rainha Isabel e da esquadra inglesa. E esta fortaleza é o centro dessa luta gigantesca. Por isso mesmo, os Filipes tinham aqui uma poderosa guarnição. E em 1640 não foi fácil proclamar aqui a restauração portuguesa. Em Lisboa não custou nada. Chegaram lá ao palácio, pegaram no Miguel de Vasconcelos, deitaram-no da janela lá abaixo e disseram: morra o rei Dom Filipe, viva o rei Dom João, e as coisas resolveram-se realmente em poucos minutos. Mas aqui não. Os espanhóis não se renderam. Bateram-se com bravura. Fecharam-se no castelo e enquanto lá embaixo, ali exatamente naqueles espaços do concelho que vão ver, da Vila da Praia, a povoação entusiasmada proclama o rei de Portugal, Dom João, a verdade é que o general castelhano que governava aqui a fortaleza não aceitou a proclamação e manteve com energia e pelas armas a causa dos Filipes. E então dá-se uma coisa, é o povo da terra, o povo da ilha, chefiado por 4 tanoeiros, 4 irmãos que têm um apelido simbólico. Eram os 4 irmãos Minha Terra, a família Minha Terra, que levanta o povo em armas e durante cerca de um ano, desde fevereiro de 1841 a março de 1842, o povo da ilha, mal armado, combate as tropas da fortaleza. Não deixa entrar nem pão nem água, não deixa sair os barcos. Os castelhanos fazem sortidas sangrentas, há combates, mas os 4 tanoeiros,
à frente do povo da sua terra, os 4 irmãos Minha Terra conseguem dominar a força do poderio militar castelhano e, finalmente, no baluarte do castelo de São Felipe, ergue-se a bandeira branca da rendição, e foi assim que a Terceira foi uma ilha portuguesa. No século XIX, a Terceira volta a ter um papel de um grande relevo na história portuguesa. Como sabem, em 1822 foi jurada a primeira Constituição em Portugal e terminou o regime da monarquia absoluta. Simplesmente não tardou muito que não viesse a reação miguelista. Dom Miguel volta a apoderar-se do trono, apesar de ter jurado cumprir a carta, e todo o continente, todas as câmaras, todas as forças aceitaram submissamente o regresso à monarquia absoluta. Mas houve uma terra onde isso não aconteceu. Foi a Ilha Terceira. Os terceirenses não reconheceram nunca Dom Miguel como rei de Portugal. Aqui a carta esteve sempre em vigor. E quando no Brasil Dom Pedro IV se quis reapoderar da perdida terra de Portugal, a única parcela do território que o reconhecia era a Terceira. Por isso, ele nomeia um governo de regência no Brasil, manda esse governo para aqui, instala-se na cidade de Angra e, apesar dos ataques das esquadras miguelistas, apesar de todas as tentativas de bloqueio da ilha, ela durante anos aguentou a causa que tinha escolhido. Foi aqui que veio depois Dom Pedro, com soldados que foi recrutar a França e a Inglaterra, veio desembarcar para formar o exército com que iria desembarcar no Mindelo e restaurar o constitucionalismo em Portugal. Entre os soldados que aí andaram pelas ruas de Angra, havia um rapaz, uma figurinha frágil, pequenina, então completamente desconhecido, que se chamava Alexandre Herculano. Mas com ele andavam milhares de homens que tinham fugido do país onde o terror miguelista tinha tornado a vida impossível e que se acolheram à Terceira como a última pátria aonde ainda flutuava o estandarte da liberdade. E foi exatamente aqui essa junta de governo que fez a única parte construtiva da legislação liberal. Não terei muito mais tempo para vos falar, amigos, mas a Revolução Liberal Portuguesa foi uma revolução completamente fracassada. E aquilo que houve de renovador e construtivo foi feito aqui na ilha. Foi Mouzinho da Silveira que, trabalhando freneticamente nos gabinetes onde funcionava a junta de regência, fez os diplomas que acabavam com os morgadios, com os antigos vestígios do feudalismo e que tentou dotar com uma estrutura jurídica moderna e progressiva a nova monarquia que ia nascer. Depois, pouco mais se fez. O próprio Mouzinho da Silveira, durante o cerco do Porto, foi demitido do seu lugar de ministro porque o Dom Pedro IV disse-lhe que ele era muito bem intencionado, mas não eram com boas intenções que se ganhavam as revoluções. E o país dos abados e dos morgados transformou-se no país dos barões e dos argentários, sem que ninguém tivesse ganho grande coisa com isso, a não ser realmente os próprios barões. Mas essa obra construtiva de Mouzinho é inteiramente aqui redigida na Terceira. A cidade chama-se hoje Angra do Heroísmo, porque foi o nome que a rainha Dona Maria II lhe deu em prémio da tenacidade, da firmeza, da resolução com que, quando tudo parecia perdido, eles apoiaram a causa do constitucionalismo e da monarquia moderna em Portugal.
A última imagem de resistência que eu lhes queria dar são estes canhões aqui, como veem, estão bem deslocados, canhões junto de uma fachada religiosa de uma igreja. Foram postos aqui durante a Segunda Guerra Mundial. Nessa altura, o mundo repartia-se em dois grandes blocos que lutavam pela supremacia. O bloco dos aliados e o bloco do eixo, o bloco germânico. Mas Portugal entendia que os seus interesses não estavam num nem do outro lado. A nossa causa, era a da nossa paz, era a da independência. E esta ilha foi então eriçada de canhões para expulsar a invasão, viesse ela como viesse. Essas velhas peças antiaéreas que hoje só têm valor de museu, por isso estão aqui junto do museu, são a última imagem da luta por uma independência, a última imagem da Ilha da Resistência. Eu não gosto muito de fazer retórica nestes programas, de resto penso que a retórica e a história não se dão bem, mas realmente, a terceira é uma lição. A lição de 4 irmãos tanoeiros chamados Minha Terra. Se fôssemos todos irmãos, como seria uma terra doce e livre, a minha terra.